Olá, seja bem-vindo. Este é um canal de comentário bíblico para viajarmos aos mistérios do reino. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe à vontade. Neste vídeo, vamos estudar o Apocalipse capítulo 7. Vários capítulos do Apocalipse têm abrangência cósmica. É assim com os capítulos 12 e 13, por exemplo. É o caso também deste capítulo 7, que abrange um grande período da história da Igreja, desde que ela nasceu, quando havia exclusivamente pessoas da nação de Israel, e se estendendo até o fim da tribulação. Depois, diz o texto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. O número 4 é o número da criação, é o número do planeta, do cosmos, que fica pronto no 4º dia da criação, sendo povoado no 5º e 6º dias do capítulo 1 do livro de Gênesis. Neste sentido, temos, por exemplo, 4 elementos, 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 fases da lua e os 4 seres viventes glorificando ao Deus Criador. 4 cantos da terra, referidos no texto, são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ventos, na linguagem simbólica das profecias, representam guerras. 4 ventos são guerras nos 4 cantos da terra, ou seja, na terra inteira. O que temos aqui são guerras mundiais e até mesmo a Batalha do Armagedon. São eventos do tempo do fim, que ocorrem após a abertura do 6º selo e são relacionados com a 6ª trombeta e a 6ª taça, reveladas no Apocalipse. Diz o texto, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. O selo indica que somos para Deus uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus e guardados no juízo. Nossa primeira referência é o texto de Ezequiel, capítulo 9, que contém uma visão de juízo contra os idólatras em Jerusalém. Ali acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, é ordenado que se espere até que os fiéis sejam selados. Ezequiel 9, verso 4 diz: E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um tave a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No texto de Ezequiel, Deus manda marcar com um tave os fiéis. O tave é a última letra do alfabeto hebraico e no tempo de Ezequiel tinha a forma de uma cruz. Além dessa marca, o capítulo 14, versículo 1, diz que os 144.000 traziam escrito na fronte o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Outra referência ao selo, outra marca de Deus no Antigo Testamento, é a sua lei. Como está escrito no Deuteronômio, capítulo 6. É o Shema Israel. Neste caso, o ensino em questão é que as obras e o caráter dos selados estão de acordo com a palavra de Deus, com a sua lei, com a sua vontade. A vontade de Deus é pôr a sua palavra em nossas mentes e corações. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Por causa disso, tomando o sentido literal do texto, os judeus ortodoxos fazem exatamente o que está escrito. É por isso que usam os tefilim, atando o texto nas mãos e na fronte. O versículo 4 diz o seguinte: E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel.
O texto diz que os 144.000 são de todas as tribos dos filhos de Israel, 12.000 de cada tribo. Um dos sentidos do texto aparece na forma literal, ou seja, são israelitas que seguiram a Jesus. No capítulo 14 deste livro do Apocalipse, diz que os 144.000 são primícias do Cordeiro. No início da igreja não havia gentios, todos eram de Israel. Além disso, nós temos o contraste com o segundo grupo descrito neste capítulo como uma grande multidão que ninguém podia contar, que são, aí sim, de todas as nações. Quanto ao caráter simbólico do número, ele está representado no número 12, que é o número dos santos na Bíblia, e no número 1000, que indica multidão, 144.000. 12 é o número dos santos, do governo perfeito, da completa organização e do reino de Deus. São 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, 12 fundamentos na cidade santa, que tem 12.000 estádios de altura, de largura e de comprimento, 12 portas, 12 joias. Jesus disse que poderia pedir ao Pai e ele lhe enviaria 12 legiões de anjos. No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel acampavam em perfeita ordem ao redor do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança com o propiciatório que representava o trono de Deus. Eram as 12 tribos com uma multidão, milhares de pessoas distribuídas em 4 grupos de 3 tribos cada, e com a tribo de Levi no centro. Assim, os 144.000 integram o culto de adoração a Deus e celebram a vitória com o Cordeiro de Deus. O grupo dos 144.000 é o mesmo que aparece de novo triunfante no capítulo 14. Aqui no capítulo 7, vemos que batalhavam pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos, e chegaram vitoriosos diante do trono. Para ver mais características dos 144.000, veja a descrição do capítulo 14 deste livro do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Em seguida, há uma outra visão. Esses 144.000 são israelitas, mas agora vemos uma grande multidão, que canta um grande hino de adoração ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, reconhecendo que a salvação pertence a Deus. Nossa salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pelo contrário, pela graça somos salvos através da fé. E isso não vem de nós. É um presente de Deus em Cristo Jesus. A Ele, pois, pertencem a salvação e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, pelos séculos dos séculos. Essa grande multidão são almas de todas as nações, tribos, povos e línguas, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. As compridas vestes brancas são vestes sacerdotais, relacionam-se com o sacerdócio e com a justiça dos santos. Os ramos de palmeiras simbolizavam vitória e ações de graças. O símbolo provém da festa dos tabernáculos, em que se brandiam as palmas em sinal de sucesso e alegria por causa da colheita. Esses mártires são uma colheita celestial. Isso também sinaliza o calendário da profecia, uma vez que a primeira vinda de Jesus está ligada tipologicamente com as primeiras festas, as festas da primavera e do início do calendário religioso, a Páscoa, as primícias, os pães ázimos e o Pentecostes, e a segunda vinda de Jesus com as festas do outono e do Ano Novo Civil, as trombetas, os tabernáculos e o Dia Nacional de Expiação. De onde vêm? E quem são? Vejamos a pergunta e a resposta do próprio texto. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor,
tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. A resposta revela que são os que vêm da grande tribulação. Jesus disse que, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Quando isso acontece no Apocalipse? Na abertura do 6º selo, descrito no capítulo anterior, o capítulo 6 do livro do Apocalipse, a partir do verso 12. E vi, quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Assim, neste capítulo, temos desde as primícias até a abertura do 6º selo. Além disso, a resposta nos mostra que a grande multidão se constitui daqueles que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Os membros da grande multidão fazem parte daqueles que estão diante do trono, na presença do Cordeiro. Isso nos mostra que Deus está reunido com seu povo no santuário celeste, segundo a representação dada no tabernáculo. De dia e de noite significa que o serviço de adoração é contínuo. Na época de Davi e Salomão, os responsáveis pelo culto foram organizados em 24 turmas, ou seja, 2 vezes 12. Cada turma ministrava por 15 dias, o que corresponde a 1 hora profética. Assim, o total dava 1 ano, que corresponde a 1 dia profético, 12 horas do dia e 12 horas da noite, perfazendo 24 horas, mostrando que a adoração é contínua. Este é o sentido da expressão de dia e de noite do culto prestado por essa nação sacerdotal. O capítulo 7 termina nos lembrando do texto do capítulo 10 do Evangelho de João e também do texto do Salmo 23, nos mostrando que Jesus é o nosso bom pastor, que Jesus é o pastor do Salmo 23. Diz o texto do Apocalipse que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro, que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará. Amém e amém. Bendito seja sempre o Cordeiro. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.